Continuando o vídeo sobre as independências na América Espanhola, a gente viu anteriormente a questão do contexto externo, né? Que cenário era esse que tinha em volta dessas colônias que de alguma maneira influenciou esse processo de independência. Agora a gente vai investigar o contexto interno dessas colônias espanholas, tá? Para a gente tentar aí recolher mais informações que nos ajudem a compreender como se deu o processo de independência, né, dessas colônias espanholas, ok? Então, vamos lá. Vou reduzir aqui o meu vídeo, tá? E a gente vai passar aqui a leitura aqui do nosso PowerPoint, ok? Em primeiro lugar, eu quero que vocês observem bem esse mapa. Vou ver se eu consigo puxar aqui o meu videozinho para cá. Ótimo, vou botar ele aqui. Observem bem esse mapa que nós temos aqui na nossa frente, tá? E vejam qual era o tamanho, a dimensão dessas colônias espanholas na América e como elas estavam divididas administrativamente. Vou pegar aqui uma canetinha, vamos lá, pode ser, acho que pode ser a vermelha, caneta vermelha, tá? Então, a gente tem colônias que vão desde quase o Canadá, né, cortando aqui todo o interior do que hoje é os Estados Unidos, depois a gente vai ver como os Estados Unidos acabaram adquirindo, né, todo esse território aqui que pertencia aos colônias espanholas, né? Então, cá no norte, né, abrigando, né, territórios que hoje são dos Estados Unidos e do México, a gente tem o vice-reino da Nova Espanha, tá? O vice-reino da Nova Espanha. Depois a gente vai ter capitanias, né? A Capitania Geral de Cuba e a Capitania Geral da Guatemala. Tá? Então, já o que a gente observa de cara aqui é que esses territórios eles estavam divididos em dois tipos, né, de administração, vice-reinos e capitanias gerais. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente viu o vice-reino da Nova Espanha, agora a Capitania Geral da Guatemala e a Capitania Geral de Cuba, aqui, ó, tá? No Mar do Caribe, né? Descendo aqui, a gente vai ter o vice-reino de Nova Granada. Esse vice-reino de Nova Granada engloba o que hoje, né, a gente conhece como Panamá, engloba territórios que hoje a gente conhece como Colômbia, né, como Equador. Tá? Ao lado do vice-reino de Nova Granada, a gente vai ter novamente uma capitania geral da Venezuela, né? Abaixo do vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, tá? Englobando territórios que hoje pertencem ao Peru, se não me engano, a Bolívia. Aqui, ó, o vice-reino do Prata, que engloba o que hoje é o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e partes da Bolívia, e se não me engano também um pouco do Chile, e a Capitania Geral do Chile. Então, esses eram os 8 territórios, né, pertencentes à Espanha na América. Tá? Reparem que é um território gigantesco que vai do Canadá à Patagônia. Tá? Tudo isso eram colônias espanholas na América e todo esse território vai entrar em processo de independência, né, no início do século XIX. A gente viu ali quais eram os fatores externos, e agora a gente vai ver quais são os fatores internos que fazem com que todo esse território entre em processo de independência. Tá? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada em como a sociedade colonial daquelas colônias estava dividida, como era a pirâmide hierárquica dessa sociedade. Tá? No alto da sociedade, representando 1% da população, nós temos os chamados chapetones. Tá? Chapetones, quem eram eles? Os chapetones eram exclusivamente pessoas nascidas na Espanha e que foram enviadas para a colônia para ocupar os altos cargos administrativos. Então, os capitães generais, né, os vice-reis, a alta administração da colônia, ela só poderia ser ocupada por espanhóis de nascença e representava 1% da população e tinha inúmeros privilégios. Era a elite da elite. Tá? Somente espanhóis de nascimento poderiam ocupar os postos dos chapetones. Ok? Logo abaixo, a gente tem aqui, ó, formando 13%, 13,5% da população, os chamados criollos.
criollos, que não tem nada a ver com a palavra crioulo em português, ok? Esses crioulos são descendentes de espanhóis que nasceram na América. Então, diferente dos chapetones, que eram espanhóis de nascimento, os criollos, eles eram filhos de espanhóis nascidos na América. Isso fazia que sim, era uma elite colonial, só que era uma elite de outra natureza, não era uma elite administrativa, mas principalmente uma elite econômica. Eram grandes proprietários de terra, comerciantes, tá? Eram pessoas que conseguiam registros para admirar e para explorar as minas de ouro e prata que existentes. E os cargos coloniais que eles conseguiam ocupar eram os dos chamados cabildos, ou seja, as câmaras municipais. Então, localmente, eles tinham poder. Enquanto os chapetones tinham poder sobre vastas regiões da colônia, né, eles estavam nos topos administrativos mais altos, os crioulos eles ocupavam os cargos menores dentro das câmaras municipais, tudo bem? Os chamados cabildos. Logo abaixo, a gente tem os mestiços, né? 27,5% da população. Esses mestiços são o quê? Mestiços de espanhóis com indígenas americanos, são mestiços de espanhóis com negros, tá? Esses mestiços, eles ocupavam cargos como de capatazes, de artesão, tá? Que serviam aos crioulos e não trabalhavam para os crioulos, tá? Em cargos como capatazes e artesãos. E logo abaixo, né, por maioria da população, 58%, a gente vai ter tanto os índios, os indígenas americanos, tá, quanto negros trazidos da África, como escravos, ok? Os índios não eram escravizados na América Espanhola, eles eram submetidos a trabalho compulsório que a gente vai chamar de mita e outro de encomenda, tá? A mita é forçado nas minas, ok? Eles trabalhavam sem receber durante alguns períodos, tá, de tempo. E a encomenda, tá, é um trabalho que serviu na agricultura, okay? Onde eles também não recebem, mas eles não são escravos. Tá? Eles são escravos porque eles vão poder ser comprados ou vendidos. Tá bom? Eles eram submetidos, os indígenas americanos eram submetidos a esse trabalho de encomenda e os negros eram realmente escravizados. Tá? Assim estava dividida, então, a sociedade colonial espanhola. E observem que é óbvio que vai ter conflitos entre os crioulos, né, aqui nascidos e bastante enriquecidos, que vão querer, obviamente, a parcela de poder que é exclusiva dos chapetones. Tá? Aqui uma vez, né, indicando aí um pouco, né, quais eram as características de cada setor desse que a gente acabou de descrever da sociedade. Cuidado, eu vou disponibilizar esse PowerPoint, tá? E agora a gente já vai para as fases do processo de dependência. Fases no plural, porque são duas fases, tá? A gente tem aqui a primeira fase, que vai de 1810 a 1818, e a segunda fase de 1816 a 1825. Na primeira fase, de 1810 a 1818, é o momento em que Napoleão Bonaparte deu o trono da Espanha a seu irmão José Bonaparte. E ele desorganizou completamente a estrutura de poder dos reis espanhóis sobre as suas colônias. Tá? A partir do momento em que Napoleão Bonaparte colocou o seu irmão no trono da Espanha, os colonos que viviam nas colônias espanholas falaram: por que a gente tem que obedecer a esse usurpador? Esse homem não tem legitimidade para nos dar qualquer tipo de ordem. Tá? Então você chega nesse ponto em que, a partir do momento em que Napoleão Bonaparte ocupa, o José Bonaparte ocupa o trono da Espanha, os colonos espanhóis deixaram de obedecer à Espanha, porque viram que lá estava o poder um usurpador, e eles passaram a organizar os seus próprios mecanismos de governo. A gente vai ver isso. Esse é o primeiro passo da independência. Isso é a primeira fase. A segunda fase já é o momento em que há o retorno, né, de Fernando VII ao poder na Espanha, depois do fim das guerras napoleônicas, de Napoleão exilado na ilha de Santa Helena. O Fernando, né, VII retorna como rei na Espanha. Tá? Ele tenta reunificar, né, reunir novamente os seus territórios coloniais,
só que agora já era tarde e tem início as guerras de independência. Tá? Então, mais uma vez, retornando aí à primeira fase, olha só, os crioulos aproveitaram que havia um ilegítimo em transformar os cabildos, onde eles tinham poder, as câmaras municipais, em juntas governativas autônomas e dependentes da França, falhando-se dependentes da Espanha. A ideia era ficar assim até o retorno de Fernando VII ao poder. Então, como eu já expliquei, né, quando José Bonaparte o trono da Espanha, imediatamente os crioulos na América falam: a gente não vai obedecer esse cara. E eles transformam os cabildos, né, as câmaras municipais, em juntas governativas autônomas, e eles falam: a gente vai obedecer somente a nós mesmos, a gente não vai mais obedecer a Espanha. E aí, chega essa fase. Né? Como eu já expliquei, com o fim das guerras napoleônicas, Fernando VII é reconduzido ao cargo de rei na Espanha, porém as suas intenções de manter o absolutismo e o pacto colonial desagradou os crioulos, que passaram a lutar pela independência. Então, observe, a partir do momento que Fernando VII é reconduzido ao cargo de rei, o que ele quer? Ele quer manter o pacto colonial, ele quer continuar sendo rei absolutista como ele havia sido antes, né, das guerras napoleônicas. E os crioulos, que já estavam acostumados à sua autonomia e independência, né, conquistadas ali, adquiridas na primeira fase da independência, falaram: não, não. Se for voltar como era antes, a gente simplesmente não volta a ser uma colônia da Espanha. Né? A gente quer mais direitos, a gente quer mais autonomia, a gente quer mais liberdade. E o que acontece? Essa desavença, né, acaba provocando as chamadas guerras de independência. Então você começa a ter inúmeras guerras em todo aquele território espanhol pela independência, pela autonomia em relação à Espanha. Tá? E o que acontece nessas guerras? A gente vê as guerras e o processo de fragmentação. Os ingleses apoiaram os crioulos, né, e os exércitos de libertação que lutaram contra a Espanha, porque a gente já viu, eles queriam ter influência econômica sobre a vasta área. E que lutou nessas guerras de independência, organizou esses exércitos. Esses exércitos foram organizados. Esses exércitos foram organizados por pessoas chamadas caudilhos. Quem são os caudilhos? Tá? Eles foram líderes militares utilizados pelos crioulos nessas guerras contra os espanhóis. Depois que eles conseguiram derrotar os exércitos espanhóis, eles tomaram o poder para si e ficaram responsáveis por essas novas regiões criadas na América Espanhola, que futuramente daria origem aos atuais países da América Espanhola. Tá? Aqui, ó, mas um pouquinho aí falando sobre quem eram esses caudilhos, esses líderes militares, né, que organizaram a luta contra os espanhóis. Okay? E agora os Libertadores da América, né? A gente ouve falar aí sobre esse campeonato chamado Libertadores da América, e a gente não sabe exatamente qual é a origem desse nome. A origem desse nome é justamente naqueles principais líderes que se envolveram nas guerras de independência contra a Espanha e foram responsáveis por tornar toda essa região autônoma, livre e soberana, né? Em primeiro lugar, a gente tem a figura do Simão Bolívar, tá? O Simão Bolívar, sem dúvida, é o mais proeminente, o mais famoso desses libertadores, né? Não só pelas suas vitórias e conquistas ali contra a Espanha, conseguindo a independência das regiões da Colômbia, da Venezuela, mas também porque tinha, né, um ideal de não não deixar que todo esse território se vários países, mas criar uma grande América independente. É o ideal do pan-americanismo. A gente vai ver quais foram os fatores que responsáveis pela fragmentação desse território, tá? Mas Simão Bolívar, durante um tempo, ele alimentou o desejo e a ideia de manter todo esse território unido, construindo uma grande nação, tá? Construindo uma grande nação, mas infelizmente, né, essa ideia não para frente. Okay? A gente tem aqui José Maria Morelos, né?
Morelos, que foi um dos líderes das lutas de independência no México, tá? José de San Martín, né, que foi um dos grandes responsáveis aí pela independência na Argentina, no Chile e também no Peru, tá? Bernardo Heinz, né, Riquelme, que foi um militar chileno, também é o grande herói libertador aí da região do Chile. Okay? Aqui a gente já vê por que essa região ficou fragmentada, diferente do Brasil, por exemplo, né? A América Portuguesa, que dirige esse que hoje nós chamamos de Brasil, onde nós vivemos, ela não se fragmentou. Houve a manutenção da unidade. Já na América Espanhola não foi possível manter a unidade. Você viu toda essa colônia espanhola sendo fragmentada em vários países. Quais são, né, os fatores dessa fragmentação? Em primeiro lugar, a questão dos caudilhos, né? Esses caudilhos tinham poderes locais, né? Eles tinham poder sobre os locais onde eles conseguiam regimentar os seus soldados, os seus homens, onde eles usaram. Eles queriam abrir mão desse poder em prol de um poder maior que estivesse acima deles. Então, os caudilhos, sim, foram um fator de fragmentação. Por quê? Porque eles queriam manter-se como líderes supremos os locais que eles libertaram, os locais onde eles lutaram. Eles queriam manter o seu poder pessoal ali, sem ter que obedecer ninguém acima deles. Então, os caudilhos foram, com certeza, um fator de fragmentação. Tá? A outra questão é a distância. Olha o tamanho da América Espanhola. Imagina, vai do que hoje os Estados Unidos até a Patagônia. É muito difícil conseguir manter a unidade, principalmente nesse momento em que as comunicações eram precárias, né? Que as estradas eram muito ruins. Então, fica muito difícil realmente você conseguir organizar um sistema administrativo para toda essa região. E já havia uma fragmentação na ela estava dividida em 8 regiões. Né? Então você já tinha uma fragmentação anterior, foi utilizada como base para a formação desses futuros países também. Tá? O governo britânico, né, também não tinha interesse na formação de uma grande nação aqui na América Espanhola. Obviamente era muito mais fácil dar países menores, mais fracos, do que uma grande potência. Ok? E, por fim, a questão das diversidades culturais e do regionalismo. Gente, é uma região muito grande. A quantidade de idiomas que se fala ali ainda do espanhol, os idiomas dos povos originários é enorme. Tá? Você tem acidentes geográficos gigantescos, separando essas regiões. Então, tipo assim, é uma região muito plural, é uma região com várias, né, um território com várias realidades muito distintas entre si, o que também dificultou esse processo de formação de uma grande nação, de unificação de todos esses territórios. Não é isso? E aí, o que ficou ao final, né, desses processos, das lutas de independência, a antiga colônia espanhola na América. Olha só o resultado final. O que nós temos aqui? A gente tem aqui vários novos países, tá? O México, ok? A Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Tá? São esses os países que se formaram logo depois das lutas de independência. Você vê que alguns países, né, estão aqui com datas de independência bem afastadas, né, de 1816, 1825. Você tem Cuba aqui, independente de 1898, Panamá em 1903. Né? Cuba é um caso que não participou dessa experiência inicial, ele conseguiu manter o poder até 1898. E o Panamá, por exemplo, é um caso em que ele se tornou independente da Colômbia em 1913. Então, a independência do Panamá já não é em relação à Espanha, mas em relação à própria Colômbia. Como o Uruguai em 1928. Por quê? O Uruguai se tornou independente não da Espanha, o Uruguai se tornou
independente do Brasil em 1828. Depois a gente vai ver esses processos, tá? Mas, de qualquer maneira, fica aí o resultado final desse processo de emancipação, da independência da América Espanhola. E crianças, beijo, até a próxima. Tchau.